Agora nós vamos fazer o poá, o porquinho. Gente, eu tentei simplificar assim da melhor maneira possível, que fosse, deixa eu arrumar a iluminação aqui, para que todo mundo conseguisse entender e fazer, tá bom? Então, onde que eu consegui chegar? Vou mostrar para vocês como que eu fiz. Então, primeiramente, lá no vídeo do Rei Leão, eu mostrei para vocês como a gente vai fazer o corpinho, que é trocar a cor de patinha, substituindo as cores, né? Colocando aqui no final as cores. Eu mostrei para vocês posicionamento de orelha, como é que a gente faz, casei, coloca a orelhinha, depois fecha, casei. Então, para não repetir tudo de novo, eu simplifiquei um pouco o do porquinho, porque o método de montagem do corpinho é a mesma coisa, tá bom? Mas vamos lá. Então, a gente vai pegar a cola de silicone líquida e ele vai ter as patinhas nas cores diferentes. Peraí. Essa não é daqui não, essa daqui é daqui. A patinha de trás. Aqui. Aqui. Vou colocar as patinhas aqui, tá? Pra gente poder estar fazendo como eu fiz lá. Então, vamos lá. Eu vou fazer em duas partes, mas vocês vão fazer o mesmo procedimento nas outras duas, porque são duas, você vai recortar duas vezes a parte da frente e duas vezes a parte de trás. Então, você vai fazer isso com a patinha dos dois lados, tá bom? Então, nas duas partes. Nas duas partes da frente e nas duas partes da frente e nas duas partes de trás. Vai fazer isso que eu vou fazer aqui agora, que é colar a cor da patinha diferente, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu descer a cola. Por que eu vou fazer isso com a silicone líquida e não vou fazer com a cola quente, que é mais rápida? Porque a cola quente, dependendo de como você passar, ele pode formar, ficar alto no lugar, marcar e não fica legal. O ideal é que não marque, né? Então, para não marcar, a gente vai usar a cola de silicone líquida, porque a gente vai posicionar, aí aperta, olha, ele não fica volume nenhum da cola seca aqui embaixo, entendeu? Igual fica a cola quente. Então, ó, vou passar, vou explicar direitinho. Na pontinha onde vai ficar de um lado e do outro, eu procuro não pegar muita cola, tá bom? Para poder depois eu casear. Senão não vai ter como entrar, a minha agulha entrar ali. Então, eu passei, mas aqui no cantinho eu deixei uns 3 milímetros sem passar cola. Então, eu vou colar. Vou fazer do outro lado a mesma coisa. Passar cola em cima aqui. É como se eu estivesse substituindo a patinha dele. Aqui, ó, aqui tá branca. Eu quero que a patinha dele seja preta. Então, eu vou cortar e vou substituir a cor, tá bom? Só isso que eu faço. Quando é pra fazer cabelinho, é a mesma coisa. Então, é bem simples, não tem mistério nenhum não, tá bom? Tanto tá bom, né? Tá bom, tá bom. Gente, eu não faço live porque eu fico tão perdida. Aqui gravando o vídeo eu faço, aí não tem que ficar me importando tanto com as coisas. Eu falei, ó, vão ouvir aí e desculpa qualquer coisa. Vamos lá. Que é chato, né? Uma vez eu vi um comentário num vídeo que o pessoal tá falando assim, olha, o teu vídeo é bom, mas tua voz é chata pra caramba. Aí eu fiquei imaginando assim, poxa, a voz da mulher nem era tão chata. Eu falei assim, imagina a minha então, que eu falo rápido, falo muito. Então vamos lá. Colei. E vou levantar aqui, ó, e vou cortar o excesso embaixo. Tá vendo? Ficou assim, ó. Então, eu estou substituindo a parte branca pela parte pretinha, tá bom? Então, por que eu não deixo? Eu não vou deixar para não ficar 4 partes para eu poder casear. Mas muito cuidado para que aqui, ó, não fique tão lá em cima, olha. Aqui tem que ter uma junçãozinha com a pretinha, porque senão, na hora que você for encher, ele pode abrir. Então, você deixa aqui, ó, que eu tô deixando uns 3 milímetros. Deixa eu ver aqui, ó. 3 milímetrozinhos de feltro branco para dentro do feltro preto,
tá bom? Aqui, ó, não tô recortando. Recortei só o excesso mesmo aqui de baixo, tá bom? Pra ele poder não abrir na hora que eu tiver fazendo o enchimento. Então, vai chegar uma beiradinha ali que eu vou pegar as 4 camadas pra poder ficar bem firme. E olha, com a parte da frente também, eu vou fazer a mesma coisa. Substituir, olha lá, a parte preta, branca pela preta. E ficou assim, ó. Tá bom? Então, eu vou fazer isso em todas as partes. E nas orelhinhas, eu vou colar, aplicar a parte rosinha na branca. Tá? Então, eu fiz isso costurando. Aqui eu vou fazer com a cola somente para posicionar, mas depois tem que fazer aquele ponto de aplique, ponto palito. Eu não consigo fazer ponto palito. Então, você pode fazer ponto de aplique na máquina ou à mão. Eu fiz o meu à mão, mas eu costumo usar bastante a máquina para poder me adiantar. Aqui, ó. Coloquei a parte rosa. Aí, depois que eu vou juntar com a outra parte branca, casear ao redor da orelha, tá? Vou colocar a orelha lá na posição, na cabecinha, assim como eu ensinei lá no Rei Leão, e vou casear ao redor, tá bom? Esse daqui é o nariz, que é um sanduíche de forrobel, feltro e feltro. E vou casear para ter o narizinho, assim, ó, caseadinho, bem pequenininho, tá, gente? É uma pecinha bem delicada, então faço um caseado pequeno para poder ficar bem bonitinho. Eu uso a linha Drima de costura normal, tá? Não é... Ou a linha de bordar da máquina, que também é fininha, tá? E colei aqui as narinas com a T6000. E vamos agora à montagem dele. Recortei o rabinho, caseei ao redor. Aí eu vou pegar um arame floral branquinho. Deixa eu pegar uma parte que ele esteja menos... Aqui, ó. Vou dobrá-lo aqui na pontinha. E vou colocar dentro do meu rabinho aqui, ó. Ele não tem enchimento, tá, gente, ó. Enfiei, ó, as 2 partes, dobrei ele e coloquei ele aqui dentro. Agora eu vou recortar. E vou casear aqui para finalizar. Então, não fiz nada, eu só caseei, coloquei o arame floral aqui dentro. Agora eu vou fechar com o arame floral aqui dentro. Vou até colocar um pouquinho de cola aqui, lá dentro, tá? Pra poder não me atrapalhar a casear. E vou colar aqui. Enfiei aqui dentro um pouquinho de cola. E agora eu vou terminar de casear, fechando ele. Aqui. E vou casear. Caseando. Gente, eu não sei fazer aquele caseado que as pessoas vêm com a mão, passam a mão por dentro. O meu já sai de uma vez só. E eu sempre faço... O meu acabou endurecendo aqui um pouquinho, que eu passei a cola muito aqui na beiradinha. Pronto, caseei, fechei aqui, ó, por onde eu passei o arame floral branquinho. E pronto, fiz o rabinho dele. Prontinho. O que eu vou fazer com esse rabinho? Por que eu passei um arame floral aqui dentro? Aqui essa pontinha, eu não consegui casear a ponta, ela ficou meio arrebitada. Deixa eu passar um pouquinho de cola quente aqui na pontinha. Pra unir as duas, ficar com a pontinha bem fininha, olha, tá vendo? Aí, o que eu vou fazer aqui? Por que eu passei o arame? Porque eu vou poder fazer isso com ele, olha lá. Ai, que fofura, gente. Olha lá, ele ficou com o rabinho torcidinho de porco. Tá vendo? Bem fácil, né? Então, tá pronto. A parte de trás do corpinho dele, depois que eu troquei a cor da patinha,
eu vim, caseei todo ao redor, deixei a abertura aqui em cima, fiz o enchimento bem durinho, nada de peça vazia. Deixa eu tirar esse excesso daqui. Aqui, excesso de bagunça. E a partezinha da frente a mesma coisa, caseei todo ao redor, deixei a abertura aqui em cima, fiz o enchimento e finalizei, tá bom? Então agora o que a gente vai fazer? Colocar ele, as duas partes em pezinhas e unir, colar uma na outra, tá bom? Então eu vou passar cola nessa partezinha daqui. É isso que eu falei pra vocês, olha, fica lisinho, tá? Onde a gente colocou a cola de silicone. Olha, e vou apertar. Não vou soltar até a cola esfriar. Lembrando que eu deixei ele em pezinho, tá bom? Aí depois a gente vai colar aqui umas manchinhas no corpinho dele. Na patinha, vamos fazer umas manchinhas nele aqui. Então, olha, caseei, fiz o enchimento, finalizei. Caseei, fiz o enchimento, finalizei. E agora eu coloquei os dois em pezinhos e deixa eu colocar a câmera meio de lado assim. Coloquei ele em pezinho e tô aqui, ó. Colei a parte da frente com a parte de trás. Então, agora a gente vai passar o ponto invisível ao redor para ficar aquele acabamento lindo, perfeito, unindo as peças. Sem preguiça do ponto invisível, hein, gente? Porque é ruim de passar, né? Ah, não tenho paciência para passar ponto invisível. Mas ele muda a peça. Então, não fiquem com preguiça. Façam o ponto invisível. Quando a gente tem muita encomenda, a gente fica correndo, aí cola aquele monte de coisa, depois vem passando ponto invisível. Quando eu comecei, ó, vou passar ponto invisível ao redor aqui, tá bom? E vou conversando com vocês. Quando eu iniciei no feltro, há 5 anos atrás, eu comecei a fazer feltro mais, gente, assim, foi uma fase muito ruim da minha vida, quando eu conheci o feltro, porque, ruim e boa ao mesmo tempo, né? Porque eu fui mãe órfã, né? Porque minha filha faleceu, ela tinha 8 anos, e eu fiquei perdida. Então, depois disso, eu resolvi engravidar novamente. Depois de 2 anos, eu engravidei. E eu não quis fazer nada, eu não tinha vontade de trabalhar, não tinha vontade de fazer nada. Então, eu fui e, ó, tô passando de um lado e do outro o ponto invisível ao redor do corpinho todo. Então, eu ficando em casa, gente, eu vou fazer umas ovelhinhas para colocar num quadrinho que eu tinha lá, que eu queria enfeitar o quarto da minha bebê. Aí eu ficava o dia inteiro caseando aquelas ovelhinhas, né, cabeça muito confusa, não sabia o que pensar, né, porque quando a gente perde um filho, pra gente ter coragem de ter outro é muito complicado. E eu fiz as ovelhinhas, ficaram tão bonitinhas. Aí quando minha filha ia fazer 1 aninho, nasceu, quando ela foi fazer 1 aninho, a situação financeira não estava muito legal na época, e eu queria fazer a festa, pensei, eu mesma vou fazer os bonecos. Comprei o material e fiz as galinhas pintadinhas. Fiz 50 galinhas pintadinhas lindas, enormes, para dar de lembrancinha. Fiz todos os personagens da mesa, sabe? Fiz tudo, ficou lindo. A festa. Aí todo mundo na festa falou assim, nossa, quem fez? Quem fez? Fui eu. Ninguém estava acreditando que tinha sido eu que tinha feito. Aí, depois eu resolvi mudar de cidade, não estava me sentindo bem no local onde eu estava morando. E eu fiquei sozinha mesmo, porque aqui minha mãe não estava perto, minha família, nem nada. Aí eu comprei um pouquinho de feltro e comecei a fazer uns negocinhos. Aí tem uma vez que eu fiz o Pequeno Príncipe, abri uma lojinha no Elo7, coloquei o Pequeno Príncipe lá, porque eu achei ele muito bonitinho. Eu peguei o molde no Google. Gente, eu vendi 30 na primeira semana. Assim, a mulher me encomendou 30. Falei assim, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Fiquei doida. Falei, não é que vende o negócio? Não é que vende? Vendeu! Mas agora eu vou fazer um monte. E comecei a fazer.
Eu fiquei 2 anos, é lógico, eu me mudei o molde, fiz o meu mesmo, tá? Aí fiquei 2 anos fazendo Pequeno Príncipe. Gente, eu vendi muito Pequeno Príncipe. Se vocês verem as primeiras avaliações da minha loja lá do Elo7, que hoje se soma mais de 6.000, era só Pequeno Príncipe. Eu vendi o kit a R$210. Eram o Pequeno Príncipe, o Aviador, a Raposinha e a Ovelhinha. E tinha semanas assim que eu trabalhava a semana inteira até de madrugada. Fazia 10 kits, entendeu? Teve uma semana que eu fiz 30 bonecos. Me arrebentei, mas eu fiz. Nunca trazia encomenda de cliente nenhum. E eu conheci o feltro, me apaixonei. Não penso em nada quando eu tô trabalhando, é uma terapia pra mim. Às vezes quando eu tô muito triste, que bate aquela deprê, né? Aí eu vou lá e começo a feltrar, acaba. A gente se distrai muito. Então, assim eu entrei no mundo do feltro, assim eu tô no mundo do feltro, amo e quero viver 100 anos para fazer tudo que eu tenho vontade, porque tenho vontade de fazer muita coisa mesmo. Então, gente, eu terminei, tá? De fazer o ponto invisível ao redor. Então, por que eu fiz o ponto invisível aqui? Para poder ficar bem unida as pecinhas, olha lá, ó. Aí o acabamento fica bem legal, tá vendo? Aí eu vou pegar e vou finalizar aqui. Pronto. Fiz. Ai, que bonitinho, gente. Ele tá em pé. Ai, que bonitinho. Aí, às vezes, as pessoas perguntam, nossa, você perdeu sua filha com 8 anos. Foi. Ela foi embora com suspeita de dengue hemorrágica. É triste, né? 8 anos de idade. Era só eu e ela. E ela foi embora. Mas Deus sabe tudo que faz, né? Eu tive um destino triste, mas eu não sou triste. A vida continua. Então, agora eu vou colar o rabinho. Deixa eu colar o rabinho aqui. Atrás, vou colar ele meio pra cima, pra poder aparecer a beiradinha. E, gente, o corpinho tá pronto. Olha que facilidade. Muito fácil, né? E olha como que ficou aqui a junção dele. Deixa eu baixar aqui a claridade pra poder conseguir. Eu não consigo pegar, olha. Um dia eu ainda vou comprar uma iluminação bem bacana pra gente poder estar gravando esses vídeos com melhor qualidade. Aí, vamos lá. Tá aqui, vendo agora? E nós vamos pra cabecinha. Então, eu caseei a cabecinha, posicionei a orelha, fechei toda a cabecinha. Depois eu abri aqui atrás, tá vendo? E fiz o enchimento por aqui. Por que eu não deixei espaço aqui para encher e nem aqui embaixo? Porque muitas vezes quando a gente vai encher, o feltro ele acaba esticando. Então, por mais que você faça o ponto depois para poder ficar bem certinho, ele ainda fica com alteração. Então, eu prefiro abrir atrás, porque aqui não vai aparecer que a gente vai usar para poder colocar o pescocinho dele, tá bom? Então, eu já colei aqui as sobrancelhas, porque as sobrancelhas eu colei na direção certinha aqui da orelhinha, olha. Pra vocês não terem dúvida na hora de posicionar, tá bom? Ó, certinha. E sabe quantos centímetros pra dentro? Ó, pegando aqui no meio dela, mais saliente, mais alto, 1 centímetro. Então, aqui tem 1 centímetro, tá, gente? Olha. E tá na direção certinha daqui pra dentro. Então, quando vocês fizerem, vai ficar na mesma simetria que a minha, tá? Aqui eu colei uma manchinha, não tem posição, tá? Você cola aleatório. Então, o que vocês acharem melhor colar. Então, agora a gente vai prender a cabeça. Como que eu vou prender a cabeça dele ali atrás? Ele é bem simplesinho de fazer, bem rapidinho. E ele ficou bem fofo. Então, eu vou passar cola. E vou colocar aqui, ó, a cabecinha dele dentro do buraquinho aqui, tá, gente? Ó, essa pontinha aqui, eu vou colocar dentro do buraquinho aqui, só na pontinha. Não precisa enfiar muito, não. Pra ele poder ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu te falar aqui quantos centímetros que ele vai ter daqui até a ponta da cabeça, até o início aqui da cabeça. Ele vai ter 3 centímetros, tá? Dessa pontinha pra cima, ele vai ficar com 3 centímetros. Então, eu vou passar uma cola aqui.
para posicionar a cabeça dele aqui dentro e ela já ficar um pouquinho para depois a gente passar o ponto invisível, tá bom? Então, ó, eu vou colocar. Então, gente, desculpa o desabafo. É porque às vezes as pessoas ficam até curiosas, né? Muita gente me pergunta, como que você começou no ramo do feltro? Como que foi? Foi um período muito difícil para mim, muito difícil. Mas o feltro me fez bem e vejo muitas pessoas hoje em dia falando que saiu da depressão, que não toma mais medicamento por causa disso. Eu tomava era Rivotril mesmo, dormia com Rivotril. Foram 7 meses tomando remédio para dormir direto. Ai, mas é horrível. Então, olha, colei. Agora eu vou passar o ponto invisível na cabecinha, tá? Para poder posicionar rapidinho. Vamos lá. Vou passar aqui bem rapidinho, fazer um ponto mais largo, para não demorar. Mas eu não gosto de posicionar sem passar o ponto invisível, que parece que a cabeça fica solta. Mesmo a gente passando cola, a cabeça parece ficar solta. Aqui, ó, eu vou lá, pego na cabeça e pego no corpo. A cabeça e no corpo. Aqui, vou lá. Aqui. Peraí que eu já tô terminando aqui, pra gente poder finalizar ele. Aí nós vamos fazer o rei. Que o rei é uma peça simples, porém é ruim a gente deixar o galinho em pé, né? Então a gente vai ter que dar umas improvisadas nele para fazer ele pequenininho. Fazê-lo pequenininho. Vamos aqui. Tô terminando. Finalizando. Tô acabando. Então, pego de um lado e do outro. Ele é bem pequenininho, rapidinho. Tanto no corpo, você viu? Contei um pouquinho da minha vida e terminei. Então, vamos lá. Pronto. Dei 2 voltas na linha. E saí em algum lugar por aí para poder cortar minha linha. Vamos lá, vamos lá. Pronto. Prontinho. Ai, que fofura. Peraí que eu vou mostrar. Ah lá, ficou assim, olha. Bonitinho, né? Muito fofinho. Aí agora a gente vai colar aqui, ó, umas manchinhas nele aqui na frente, do ladinho da pata, onde vocês acharem melhor, tá? Não tem um ponto exato. Eu vou colar aqui uma na patinha, vou colar uma atrás, uma na patinha de trás aqui, ó, no cantinho. Sobrou uma. Eu vou colocar aqui, ó, na viradinha aqui do pescoço dele. Pronto, passei cola. E vou colar aqui na beiradinha, que aí na hora que ele tirar foto vai ficar aparecendo a beiradinha. E vamos colar agora a língua bem aqui no centro do narizinho aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola na beiradinha, arredondada aqui de cima, um pouquinho de cola. Aí vou pegar aqui, ó, e colocar no meio certinho do nariz, tá? Bem certinho. Aqui, vai ficar assim, uma boquinha bem pequenininha embaixo. Olha, ficou assim, coladinha atrás e na frente, ok? Facinho, né, gente? E vamos pegar e posicionar aqui no meio e colar. Então, vou lá. Eita, deixa eu ver aqui direito para não colar errado. Então, na verdade, eu tô colando ele aqui na saliência mesmo. Deixa eu só medir no olho. É isso mesmo. Então, olha, daqui até o ponto da língua,
da costura até o ponto da língua, ele ficou com 2 centímetros, não, peraí. Da costura é 2 centímetros, tá bom? 2 centímetros do caseado aqui da cabeça até a língua. Aí, depois dela cheia, ela ficou com 2 centímetros. Só para vocês saberem mais ou menos a altura que eu tô colando. Porque não tem como eu colocar lá no molde, porque depois que enche, a peça muda muito. Então, eu vou colocar no meio certinho e apertar. Colando. Aqui da orelha, na linguinha aqui embaixo, aqui eu não vou passar cola não, tá? Deixa eu ver. Vou deixar ela soltinha, tá bom? Porque ela já tá presa atrás do narizinho. Aí, vou deixar ela soltinha pra frente aqui. Então, colei. O olho, eu colei cinza, branco, caramelo e o preto. Essa pintinha branca você não precisa fazer com feltro não, você pode fazer com um pingo, uma gota de tinta acrylex branca, tá bom? Para tecido. Então, a posição, essa parte mais arredondada aqui, ela vai ficar para fora, tá bom? Você vai juntar, aqui ó, essa partezinha de baixo vão se encontrar na hora que você for fazer a montagem dele. E essa parte mais ovalzinha, ela vai ficar para fora, assim, ó. Tá? Eu vou tirar uma foto depois dele e coloco lá na apostila para vocês verem direitinho a posição do olhinho. E vou colar o olhinho dele, pegando aqui da narina, olha, a gente vai pegar no meiozinho da narina e vamos colar aqui, tá bom? Pra gente poder ter um ponto, para não ficar torto o olhinho. É sempre bom a gente pegar um ponto como referência. Eu tô colocando ele virado pra mim, porque se eu não colocar viradinho pra mim, pode ficar torto o meu olhinho. Peraí um pouquinho, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu ver. Não, na verdade, o olhinho dele... Deixa eu arrumar uma posição aqui para ficar mais alegrinho. É muito importante a posição da sobrancelha, tá? A posição da sobrancelha é retinha. Ela não é para dentro nem para fora não, porque senão ele muda a expressão só por causa da posição da sobrancelha. Então isso é bem importante a gente tá vendo, para não fazer errado, tá? Aí eu tô acertando aqui a posição dos olhos. Eu demoro demais para poder fazer isso, porque eu olho, a parte que ele fica mais engraçadinha. Aí eu fico olhando para a peça e vendo, é assim, tá legal assim, entendeu? Eu só colo quando eu tenho certeza. Então, gente, ele vai ficar assim, ó. Depois de coladinho. Deixa eu diminuir aqui a claridade. Aí dá para ver melhor assim, mais escuro, né? Porque o branco reflete a claridade. Então, ele ficou assim, ó. Então, a narina, coladinha aqui. A linguinha. Os olhinhos coladinhos, cinza, branco, caramelo e preto, tá bom? E a distância é de meio centímetro do nariz para o olho, meio centímetro. Então, ele tem que ficar bem juntinho, tá bom? Ficando assim, ó. E atrás, ele ficou dessa maneira aqui, com o rabinho coladinho. E o rabinho dele, eu vou até dar uma esticada assim, ó, para poder aparecer mais. E ficou prontinho. Ficou muito fofo, né? Agora a gente vai fazer o rei-rei.